Na semana passada a gente falou sobre sermos uma grande família, uma família realmente muito grande diante daquilo que Deus tem nos chamado a viver como família dele, como povo de Deus, como igreja de Jesus. E nós falamos também na semana passada do quanto nós precisamos e devemos, diante dos desafios, avançar sem deixar ninguém para trás. Ninguém dessa grande família ficar para trás, mas sim estarmos juntos, unidos, e para isso tendo clareza nas informações, clareza também nos papéis, nas responsabilidades e principalmente na importância da presença de Deus no nosso meio. E de fato nós somos essa grande família, esse grande povo, e nós somos chamados assim exatamente porque estamos em Cristo. A Bíblia fala, por estarmos em Cristo, somos discípulos do Senhor Jesus e por isso nos tornamos essa grande família. E, gente, diante dessa nossa identidade como igreja de Jesus e como discípulos, nós devemos compreender que existem algumas atitudes importantes, algumas características que devem ser encontradas em nós, deve ser encontrado na nossa vida, no nosso dia a dia, fazendo parte da nossa jornada diária, da nossa rotina aqui nessa terra, em todas as áreas da nossa vida. Em tudo aquilo que fazemos, por onde nós nos movemos, em tudo isso, são atitudes que refletem o próprio Jesus e precisam refletir o próprio Jesus e o senhorio dele sobre a nossa vida. Nós precisamos viver nessa dimensão de Jesus como Senhor da nossa jornada, não apenas o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. Nós somos chamados por Deus a não nos, como a palavra fala, não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, aos padrões que a sociedade onde a gente vive tenta estabelecer, mas nos chama a sermos identificados por um outro padrão, pelo padrão de Jesus, por um padrão que é mais elevado, por um padrão que o Senhor estabelece sobre nós como seu povo, e Ele estabelece pelo seu próprio exemplo, pela sua própria vida. E nós não podemos ser identificados com qualquer outra coisa que não seja o próprio Jesus e as suas atitudes, as atitudes que ele teve enquanto esteve nessa terra. E hoje eu quero refletir juntamente com você sobre um texto que me encoraja muito a olhar para as atitudes de Jesus e buscar viver de forma semelhante a ele, semelhante à maneira como ele viveu. E eu quero te convidar então a lermos o texto que está lá em Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 27, e aí nós vamos entrar no capítulo 2 também, vamos ler até o versículo 11. Filipenses 1, a partir do 27. Você pode acompanhar, já está aqui na tela, ou pela sua Bíblia, enfim, como for melhor para você. O texto diz assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude.
Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Glória a Deus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é tão profunda e ela nos confronta, ela nos ensina, ela nos leva a viver algo tão especial contigo, Deus. Obrigado porque mais uma vez nós temos a oportunidade, o privilégio de sermos ministrados por ela. Pai, que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, que o Senhor se revele de forma linda no nosso meio. Nós consagramos a Ti as nossas vidas, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, ela tinha alguns objetivos muito claros. Quando a gente começa a ler essa carta, a gente vai percebendo alguns objetivos claros. Paulo queria reconhecer e agradecer a ajuda que ele recebeu, queria dar notícias da sua situação também. Ele estava preso naquele momento e ele queria também garantir que a sua prisão ela não significava um retrocesso ao Evangelho. Mas ele também usou essa carta para exortar possíveis divisões, facções e muitas outras coisas que necessitavam de um alinhamento diante daquela igreja, daquilo que ela estava vivendo naquele momento. Mas esse trecho que nós lemos, a gente pode ver claramente Paulo exortando os filipenses a viver de modo digno do Evangelho de Cristo. O versículo 27 diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Outra tradução diz: vivam de modo digno do Evangelho. Paulo ele fala que ele poderia ou não voltar a visitá-los, mas o que ele enfatiza é que eles vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. E essa palavra, essa expressão traduzida desse vivam, desse viveis, no grego, é a mesma que dá origem à palavra política, e via de regra esse termo ele comunica um conceito de cumprimento dos deveres que temos como cidadãos. E isso era extremamente importante naquele contexto, porque ali Filipos era uma cidade onde existia algumas coisas como o status de colônia de Roma. Muitos habitantes possuíam uma cidadania romana, e isso era tido em alta estima por eles, era altamente valorizado no meio deles. Havia um orgulho político, cultural, uma estrutura social romana, uma identidade profundamente ligada ao império, os veteranos militares ali como população predominante, e como colônia romana, os cidadãos romanos, eles tinham privilégios legais. Os veteranos eram vistos como elite, os libertos e não cidadãos eram olhados como inferiores. Havia uma honra, um prestígio, uma reputação e posição que eram tudo para aquele povo ali, para aquela cidade. E a igreja estava, de certa forma, vulnerável diante de tudo isso, vivendo em meio a esse nacionalismo romano, essa lealdade ao imperador, um orgulho militar, uma vida social moldada por status de cidadão.
distinções e divisões entre classes, disputas de ego, competições internas, enfim, muitas coisas que estavam acontecendo naquele contexto e que poderiam afetar a igreja. E Paulo, então, ele escreve para romper barreiras e levá-los a compreender qual é a real cidadania deles, enquanto igreja de Jesus, de forma que eles soubessem que o seu principal orgulho não deveria ser Roma, que a sua identidade primária não é política, que Cristo era o rei deles, que o evangelho é quem define a vida deles e não César, não o imperador. Por todo esse contexto que viviam os cristãos ali, Paulo, ele intencionalmente usa essa linguagem de cidadania para que eles pudessem compreender. Então ele usa isso para comunicar: vocês são cidadãos do céu e não de Roma. Vivam de acordo com isso, com essa realidade. Paulo está confrontando ali esse orgulho nacional romano e deslocando a identidade deles para Cristo, para Jesus. E no capítulo 3, no verso 20, ele diz: a nossa pátria, a nossa cidadania está nos céus. É algo muito maior, é algo muito mais alto, é eterno. E Paulo, ele então prepara a igreja para sofrer por não se alinhar a essa lealdade ao Estado. E olhando para a realidade dessa igreja, nós precisamos então pensar o que isso reflete hoje na nossa vida. O que isso tem a ver conosco? Quais as semelhanças com o que nós vivemos hoje na nossa realidade, enquanto sociedade, mas principalmente como igreja do Senhor Jesus? O que isso impacta na nossa vida hoje? E esse é um tempo que nós também vivenciamos uma sociedade que levanta muitas bandeiras, queridos, onde o orgulho ele impera e a busca por uma vantagem é real, onde há divisões, diferenças de toda ordem, seja ela política, social ou cultural, enfim. Muitos são privilegiados, outros pressionados, enfim, um cenário muito parecido onde essa igreja, onde a igreja está inserida nesse contexto, e muitas pessoas acabam não assumindo a sua identidade como discípulos de Jesus hoje, vivem muito mais como cidadãos dessa terra, como preocupados apenas em cumprir as coisas dessa terra, viver os benefícios dessa terra e não focando naquilo que de fato somos, cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus. E diante dessa realidade, somos levados pela palavra a compreender que todo discípulo de Jesus precisa viver de acordo com as questões que envolvem o reino de Deus, ou como Paulo fala, de modo digno do evangelho. E viver nessa dimensão toda do reino de Deus envolve marcar significativamente o ambiente onde nós vivemos com base na vida de Jesus. Marcar o lugar onde nós estamos inseridos, com base no que Jesus viveu, no que ele ensinou. E isso passa por todos os ambientes, seja aqui em meio à igreja, mas seja também lá no trabalho, seja na família, por onde o Senhor nos conduzir, dentro da nossa casa. A compreensão do que é viver como cidadão do reino é o que vai nos levar a uma busca por agir totalmente na contramão daquilo que a gente enxerga diariamente à nossa volta. E por compreender isso, por compreender de fato isso, é que Paulo encoraja aqueles cristãos ali a buscar. Eu quero destacar aqui pelo menos 3 atitudes que para mim foram muito visíveis nesse texto, a partir do que é trabalhado ali. E a primeira atitude que é a ser buscada pela igreja de Jesus, em meio a esse contexto que cada um de nós vive hoje, em meio à sociedade, é a unidade. A Bíblia fala sobre a importância da unidade em diversos momentos, em muitos trechos dela. O texto que nós lemos fala sobre ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor,
um só espírito, uma só mente, ou seja, está focado no mesmo propósito, derramando amor uns pelos outros, andando em unidade. Porque, querido, aonde não há unidade, há o quê? Se não tem unidade, há o quê? A divisão. E essa igreja de Filipos, ela está inserida nesse contexto de uma cidade onde haviam competições internas, divisões baseadas em honra, em prestígio, cada um era tratado de uma forma diferente, e eu acredito que muito parecido com aquilo que a gente vive hoje, com a sociedade atual, onde há partidarismo, onde há divisões, onde há facções, enfim, e infelizmente é algo que pode ser encontrado não só fora, mas também visto no contexto em meio à igreja, infelizmente. Mas como igreja de Jesus, queridos, nós somos chamados pelo Senhor a viver em unidade de pensamento, em unidade de amor, de espírito, de atitude. Precisamos ter unidade na visão, precisamos ter unidade no coração, precisamos ter unidade na forma como fazemos as coisas. A igreja como um todo, e principalmente a sua liderança, precisa ter unidade na visão, do para onde estamos indo, o que vamos fazer, o que queremos alcançar. A visão é aquilo que nós estamos trabalhando para alcançar. Aquilo que Deus nos entrega, nos mostra, e nós queremos viver para isso. Isso é a visão, e não há como seguir em frente no contexto da igreja sem que haja uma unidade nisso. Porque isso faz com que todos estejam buscando a mesma coisa e indo para o mesmo lugar. Você imagina se nós, como igreja, não tivermos a mesma visão daquilo que Deus está colocando diante de nós, está cada um indo para um canto. E aí nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Mesmo que cada um seja diferente, cada um tem as suas características, os seus dons, habilidades distintas, a visão é a mesma, o fim é o mesmo daquilo que nós queremos alcançar diante do que Deus tem revelado a nós. Nós precisamos ter unidade também no coração, amando uns aos outros, ter prazer nesse convívio uns com os outros e amar aqueles que Jesus tem colocado diante de nós, aqueles que Ele nos manda amar. Mas é importante também termos unidade na forma, no jeito que a gente faz, aquilo que a gente faz no dia a dia, como igreja, nós temos uma forma de fazer as coisas que nos identifica. E isso precisa estar alinhado, precisa ter unidade nisso, naquilo que a gente está fazendo. Porque pensa numa questão muito simples. Nós recebemos as pessoas de uma forma, nós acreditamos nisso. Se algo sai fora totalmente dessa forma de fazer, isso fica perceptível. Então precisa haver uma unidade na forma, no jeito que a gente faz as coisas, na nossa identidade como igreja. De novo, não é que todos vão ser iguais, mas nós vamos reproduzir aquilo dentro daquilo que Deus tem nos dado em unidade. As características das pessoas podem ser diferentes. As pessoas têm jeito diferente. Eu sou um cara mais espaçoso, o Luciano é um cara mais tranquilo, um cara mais quieto, o Paulinho já é diferente, mas nós temos um jeito de fazer como igreja, e a gente vai fazendo dentro daquilo que Deus tem nos conduzido, mas ter unidade daquilo que nós acreditamos, que precisamos receber as pessoas com alegria, com um sorriso no rosto, de um jeito diferente, a pessoa se sentir bem no jeito dela chegar. Talvez se você chegar aqui em algum momento, não tem ninguém ali na frente, você vai achar até que nem tem culto. Porque a gente já vai se acostumando, tem um jeito de fazer, uma forma. Não estou falando de certo ou errado, mas tem um jeito da gente fazer as coisas. Então, essa busca por uma unidade também nisso, não em características, mas na aplicação do valor. Isso é importante. E quando a gente traz isso também para o ambiente familiar, a gente pode reforçar a importância da unidade.
Não existe possibilidade de um marido e de uma mulher, gente, viver juntos aquilo que Deus quer se não houver unidade entre o casal. Se eles não estiverem juntos, unidos para viver aquilo que Deus tem, sem que nada esteja no meio deles, entre eles, gerando algum tipo de divisão. Quando a gente fala dessa unidade no relacionamento, de novo, a gente não se refere a sermos iguais, sermos do mesmo jeito, até porque foi Deus quem nos fez diferentes. Eu e a Carla somos totalmente diferentes no nosso jeito de ser, mas a gente tem buscado uma unidade na construção da nossa casa, daquilo que Deus tem colocado diante de nós. A questão é nós sermos intencionais na busca por uma unidade na maneira como agimos, como pensamos e principalmente na questão de para onde nós estamos indo. Imagina um casal em que já é bem diferente no jeito de ser, mas imagina onde um tem uma visão diferente da vida do outro, e isso certamente pode trazer muitos desafios nesse convívio. Mas é possível nós buscarmos essa unidade no Senhor, nós vivermos algo muito profundo, porque se cada um quiser ir para um lado, como vai ser? Um vai para cá, o outro quer ir para lá, vai ficar um jogo de cada um puxa para um lado. E há relacionamentos onde nem se busca essa unidade. E certamente vai ser muito difícil de viver. Se a coisa não está bem alinhada, muitos desajustes podem acontecer. Quando a gente olha para coisas bem simples, daqui a pouco um está lá economizando, guardando, se organizando para algo, o outro está lá gastando tudo aquilo que o outro economiza. A gente precisa estar alinhado. Então nós vamos unidos, nós vamos juntos, aquilo que a gente vai pensar juntos, a gente vai definir juntos. Pode ter uma questão de não ter unidade na maneira de educar um filho. Onde um está pensando de uma forma, o outro de outra, um quer corrigir, o outro não quer corrigir porque acha que o filho vai ficar triste, vai ficar algo nesse sentido, e ali já se mostra que há uma divisão entre o casal no jeito de fazer. Então precisa buscar unidade. A unidade precisa ser buscada constantemente dentro dos nossos lares, de uma maneira muito importante, muito especial, e a gente precisa conversar, porque quando não há essa unidade, a gente realmente vai ver grandes desafios acontecendo, e os nossos filhos verão essa falta de unidade, eles vão perceber, e isso pode trazer grandes desafios nessa condução. Os pais precisam buscar, a Bíblia é muito clara sobre isso, sobre como os pais precisam estar alinhados na condução dos filhos, na educação dos filhos, na correção, enfim, fazer tudo isso pela palavra. Então é importante que a gente busque essa unidade naquilo que são os valores do casal. Isso vai ajudar na tomada de decisões, naquilo que vai guiar as escolhas, as decisões, os momentos, e isso vai ajudar a ir minimizando os erros que poderiam acontecer. Eu e a Carla, a gente acredita muito em fazer acordos. E os acordos, eles nos ajudam, a gente vai buscando unidade naquilo e a gente vai definindo, então, como nós vamos conduzir. E a gente faz acordos sobre como nós vamos lidar com algumas coisas. E isso minimiza os impactos de muitas coisas, porque a gente consegue se manter alinhado sobre determinados assuntos, e isso acaba protegendo o nosso relacionamento diante disso. Essa busca pela unidade no relacionamento conjugal é extremamente necessária e nos livra de muitos erros. E aí, querido, hoje é um tempo para você pensar. Como tem sido a sua jornada? Como tem sido o relacionamento com o seu cônjuge? Será que vocês têm buscado essa unidade na maneira de viver, na forma de lidar diante das questões, na hora de decidir questões do futuro, na hora de fazer as escolhas que vão impactar na família de vocês? Como tem sido? Como você tem lidado? Ou será que cada um tem lidado do seu jeito,
da sua maneira, decidindo da sua própria forma de viver e depois só avisando o que decidiu. Eu decidi que eu vou fazer isso. Eu decidi que eu vou fazer aquilo. Como tem sido? Como vocês têm conversado acerca disso, dessa questão, dessa busca pela unidade? Porque a unidade, ela fortalece a relação e ela gera uma intimidade muito maior entre o casal. Mas como igreja, nós também precisamos buscar intensamente essa unidade. Porque o próprio Jesus, quando a gente vai olhar a oração dele lá em João capítulo 17, ele ora sobre isso. Ele diz, Pai, que ele estava orando pelos discípulos que haveriam de crer nele. E ele diz, Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Que eles possam viver e alcançar a plena unidade. Então é algo que é extremamente importante dentro daquilo que Jesus nos ensina. É desejo do Senhor que a sua igreja viva essa unidade plena. E não dê espaço para divisões, para partidarismos, mas que busque uma mesma forma de pensar, um mesmo amor, o mesmo espírito, porque certamente nesse contexto, querido, Deus, ele derrama a sua bênção, ele realmente ordena a bênção dele aonde há essa unidade. E nós precisamos buscar identificar onde pode ter ruídos que possa gerar algum tipo de divisão e sermos intencionais na busca por essa unidade diante de Deus. E aí pensar, eu e você pensar hoje, será que eu e você temos sido promotores da unidade? Será que a gente tem buscado promover essa unidade em meio à igreja? Ou será que as nossas atitudes têm muito mais gerado distanciamento entre as pessoas? Será que eu tenho sido um agente da unidade? Ou eu tenho ido em um, em outro, fala isso, fala aquilo, e tenho gerado muito mais uma quebra, uma divisão do que unidade? É responsabilidade nossa buscar isso. Buscar essa unidade do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Não há como haver um crescimento, um avanço e viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva, se não houver essa busca pela unidade. Onde há divisão, onde há partidarismo. Aquilo que nós falamos para um e para outro, tem mais unido ou tem mais afastado? Nós precisamos refletir diante disso. Como discípulos de Jesus, nós não podemos ser instrumento de afastamento, de quebra de relacionamentos, mas devemos buscar promover a unidade em tudo aquilo que a gente faz. Em tudo. No meio da igreja de Jesus, lá na minha casa, no meu casamento, com os meus pais, em todos esses ambientes. Que possamos, queridos, ser agentes de unidade. Que Deus nos use, ainda que não seja conosco, mas que nós possamos ser o instrumento do Senhor para ajudar pessoas a viver nessa dimensão. A segunda atitude que eu identifico com esse texto, diante do que Paulo traz, é a humildade. O texto diz, humildemente considerem os outros superiores a vocês. A humildade é uma virtude, ela deve ser uma escolha diária, uma escolha de vida nossa, para que a gente viva diariamente isso. E em um contexto muito marcado pelo orgulho de ser romano, pelos privilégios que isso gerava e o olhar de diferença que havia entre aqueles que não tinham cidadania, a humildade era algo que precisava ser muito trabalhado e trabalhado fortemente no coração daquela igreja. E Paulo faz isso comparando com o próprio Jesus e a escolha de Jesus de abandonar a posição que ele tinha, os privilégios que ele poderia desfrutar, e tudo isso por amor ao ser humano. Humilhar-se e considerar os outros superiores a nós mesmos é algo extremamente desafiador, porque a nossa natureza humana, ela busca muito mais a exaltação e o direito próprio
do que a humilhação pessoal e a exaltação do outro. A Bíblia condena profundamente o orgulho. Provérbios fala que o orgulho ele precede a queda, a ruína, a destruição. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele concede graça ao humilde. O orgulho é algo que tem afetado as relações entre irmãos, entre casais e em ambientes profissionais também, entre colegas de trabalho. Por isso eu posso imaginar o que aquela igreja estava vivendo. Muito provavelmente, pessoas que olhavam altivamente umas para as outras, com ar de superioridade, causando muitos desconfortos. E diante disso, Paulo escreve, então, encorajando eles a buscar um viver de forma humilde, considerando os outros superiores a eles mesmos. Algo que promoveria um convívio em unidade, de forma que glorificasse a Deus. E para isso, a comparação precisava ser o próprio Jesus, o nosso maior exemplo. Porque ele era aquele que tinha toda a condição de exaltação, mas ele escolheu abrir mão de todos os seus direitos. Tudo isso por amor. Tudo aquilo que ele poderia ter. O texto diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Mas ele se esvaziou, ele se tornou servo, ele se humilhou, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Queridos, quando nós olhamos para esse exemplo de Jesus, não há mais nada, mais nenhum argumento para que a gente se mantenha orgulhoso e cheio de nós mesmos. Quem somos nós? O que nós temos para achar que não devemos agir humildemente diante dos outros? Eu preciso ser servo. O próprio Jesus serviu, ele lavou os pés dos discípulos. Ele não precisava disso, mas ele deu exemplo, ele escolheu para que nós pudéssemos seguir. E aí, querido, hoje o nosso desafio é pensar qual tem sido a nossa postura diante da igreja, em meio à igreja. Será que temos nos colocado como servos? Ou será que a gente ainda tem se mantido com um olhar de superioridade, se achando melhor que os outros, que tem mais conhecimento que os demais, e se coloca superior às outras pessoas? O que o texto fala é: considerem os outros superiores a vocês. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, e se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Está muito claro. Essa escolha pela humildade, ela é necessária, e ela já começa dentro da nossa casa. Será que nós temos buscado essa humildade? Será que nós temos buscado em Deus isso? Será que temos tratado o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos irmãos de forma honrosa? A humildade no convívio da casa, e principalmente no casamento, é extremamente necessário. É importantíssimo. Queridos, aqueles que se colocam em humildade, que são humildes, eles têm o coração aberto para aprender. Eles têm o coração aberto para receber. Eles reconhecem o valor do outro, reconhecem as suas próprias falhas, enquanto os orgulhosos se colocam como superiores, como donos do conhecimento, donos da verdade, como cheios de si. 1 Pedro capítulo 5 diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e Ele os exaltará. Jesus escolheu se humilhar, se esvaziar de si mesmo, e Deus o exaltou. Gente, que o status, a vanglória, a vaidade possam ser abandonados na nossa vida, possam ser deixados de lado, para que a gente possa viver exatamente aquilo que Deus quer de nós. Que eu e você possamos escolher essa condição de humildade diante dos nossos relacionamentos.
Que a gente possa intencionalmente buscar nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Senhor seja exaltado no nosso meio, na nossa vida. Que a nossa escolha em seguir a Jesus seja o que contagia a igreja, que nós possamos ver um povo que se coloca humilde, que considera o outro superior. Imagina que lindo isso. No reino de Deus todos nós somos servos e precisamos viver dessa forma. Imagina que lindo eu olhando para o outro como alguém que eu considerar ele superior a mim, eu poder valorizá-lo. Não é para eu me desmerecer, mas é para eu não ter um conceito mais elevado de mim mesmo. Mas eu poder olhar para o outro de uma forma linda, de eu poder valorizar o outro. E não focar naquilo que eu conheço, eu sei mais, eu sou melhor, eu faço melhor isso ou aquilo. No reino de Deus, todos nós somos servos. E a terceira atitude que nós podemos identificar e viver como igreja de Jesus nessa terra é o altruísmo. O versículo 4, ele fala: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Veja que no versículo anterior, ele fala para considerar os outros superiores. Agora ele está falando para considerar os interesses dos outros, tanto quanto os meus. E aqui é um chamado para abandonar toda e qualquer forma de egoísmo na nossa vida. Uma pessoa altruísta é alguém que se preocupa com o bem-estar das outras pessoas. Ela age com foco em ajudar as pessoas, mesmo que isso envolva algum sacrifício seu, algum sacrifício pessoal. E isso tudo sem esperar nada em troca. O altruísmo é o oposto do egoísmo, está ligado a valores como a generosidade, a solidariedade, a empatia, a compaixão. Tem foco no próximo muito mais do que em si mesmo. E o reforço do apóstolo Paulo sobre a igreja ali acontece dentro desse contexto, onde é cada um por si, cada um aproveita os seus benefícios e foca nos seus próprios interesses. E o que o apóstolo quer é que os discípulos de Jesus, eles deixem de buscar apenas os seus interesses, mas que tenham um olhar direcionado ao outro, aqueles que estão à volta dele. E esse, de fato, é um desafio muito real nos nossos dias hoje, queridos. O ser humano, ele é egoísta por natureza. Ele busca aquilo que é interesse dele. Ele busca pensar em si, nas suas necessidades, a ponto de, por vezes, enfrentar consequências profundas para satisfazer aquilo que são os seus interesses, seja usando de desonestidade, de engano, de tantas outras coisas por causa dos seus interesses. E quando a gente olha para o contexto da igreja, a gente vê que existem muitos exemplos de pessoas que têm um olhar para a necessidade do outro. Existe, mas eu percebo o quanto ainda nós precisamos ser trabalhados nessa questão de pensar no interesse do outro mais do que no meu. Em muitos momentos nós temos o anseio de sermos servidos, de sermos supridos nas nossas necessidades, naquilo que nós queremos, muito mais do que suprir outra pessoa. Por vezes a gente vê isso na nossa vida e também na vida de muitas outras pessoas. Quando a gente olha para a realidade da igreja e olhando para nós como Monte Serra, a gente consegue ver isso também muitas vezes na quantidade de pessoas que servem. Para a glória de Deus, como Monte Serra, nós temos muitas pessoas servindo. Mas a gente percebe também uma grande quantidade de pessoas que não se envolvem com a igreja de Jesus, que não colocam a mão para se envolver, para fazer algo, para servir. Normalmente tem uma grande quantidade que simplesmente participa das programações, simplesmente está numa celebração,
E ainda a gente vai além, por vezes, ainda algumas pessoas nessa condição, ainda com exigências diante dessa realidade. E aí a gente precisa pensar qual é a nossa realidade. Como nós temos vivido, como você tem vivido a sua jornada. Será que você tem se envolvido? Será que você tem servido outras pessoas em algum contexto, de alguma forma? Ou tem focado muito mais em si mesmo? Ou tem focado muito mais naquilo que são as suas necessidades? Não, mas eu preciso isso, mas eu tenho isso, eu tenho esse trabalho, eu tenho... mas e o que a gente entrega? E o que a gente faz pensando no outro? O que a gente faz pensando na igreja de Jesus, como somos uma grande família? O que temos feito em prol do reino de Deus? Será que temos compreendido que precisamos servir, ou simplesmente a gente está aqui com uma postura que, licença para trazer isso, gente, mas no meio da igreja de Jesus, muitas vezes a gente vê uma postura quase que de um cliente em algumas pessoas. Eu chego, eu sento aqui, que bom, tem uma cadeirinha confortável, ela é estofada, o condicionado podia estar um pouquinho mais forte, porque eu gosto, sou mais calorento, eu gosto mais disso, daquilo, faz uma análise sobre as canções, eu gosto de músicas um pouco mais lentas, assim, né? Então, e a gente vai fazendo, às vezes, avaliações. A palavra hoje não era, né? Não. Gente, a nossa postura precisa ser outra. Nós fazemos parte desse reino. Não é só uma turma que faz parte dele. E eu chego aqui para me servir. Gente, não estou dando recado para ninguém, tá bom? Eu estou falando de um contexto de igreja que a gente vê e de forma, para quem compreender isso na sua jornada, é com o Senhor. Mas todos nós fazemos parte desse reino e queremos construir isso porque é em prol do Senhor da nossa vida. E Ele nos chama para servir um ao outro, o texto está claro. Considerem os interesses dos outros, não apenas os seus. Então eu posso ter momentos que eu vou estar sentado e não tem nenhum problema, mas eu posso pensar como eu posso me envolver, aonde eu posso ser útil. Eu vou olhar as pessoas que estão envolvidas, vou chegar nessa galera de colete, o que eu posso fazer? O que eu posso apoiar você? No que eu posso me envolver? Olha lá para o pessoal do café, o que eu posso? Eu posso limpar alguma coisa? A gente olhar também, porque dessa forma a gente vai estar olhando para o interesse do outro. Eu vou poder servir alguém vai chegar, aquele espaço está limpo. Hoje eu estava aqui, cheguei aqui, a moça que nos apoia na limpeza aqui, ela tinha lavado bem isso e estava ali uma poça d'água. Então já tinha alguém hoje ali, quando eu vi, com um pano secando, e ninguém pediu, mas estava ali limpando, ajeitando, arrumando para que a gente chegasse aqui, pudesse ter um ambiente melhor. Gente, talvez muitos de nós aqui nunca foi lá no Ministério das Crianças, novas gerações, agradecer os servos que cuidam dos nossos filhos, que têm dedicado tempo lá para eles, sabe, que tem buscado investir na vida dos nossos filhos, essa turma de novas gerações. Talvez você não saiba que eles chegam aqui 1 hora antes da celebração começar, para se reunir, para preparar tudo. Eles se prepararam durante a semana. E às vezes, a nossa postura vai ser assim: gente, hoje cheguei atrasado, estava fechado já o hangar. Por que fecha? Então, a gente não consegue enxergar que algo está sendo feito pelos nossos filhos e a gente ainda reclama. A propósito, saiba disso. Nossas novas gerações, ele abre 9 horas, abre 30 minutos antes e ele fecha às 10 horas. Por que fecha? Porque tem uma programação que precisa ser seguida. Tem organização, gente. Então, se você naquele dia chegou depois das 10, o seu filho não vai poder entrar. E está tudo bem. Nesse dia ele fica com você aqui. Por quê? Porque tem uma jornada e é importante que você traga. A propósito, gente, deixa eu
estou aproveitando aqui já várias coisas que estão vindo na minha cabeça, eu vou falar. Nessa questão, vamos chegar mais cedo. A gente tem um espaço lá em cima preparado ali no café, para o ambiente, não é só para quem vai comprar um café, o ambiente é nosso, para a gente poder ter convívio, porque a gente tem percebido aqui, a gente inicia a celebração 9h30 em ponto. Essa é uma questão nossa de começarmos em ponto. Se tiver só a banda aqui, vai começar às 9h30. Mas a gente tem visto que começa a chegar o povo, às vezes, 9h40, 45, 9h50. Então, vamos antecipar isso, tudo bem? Ok? Podemos combinar isso? Amém? Glória a Deus. E aí, se você já chega mais cedo, o seu filho vai poder ter mais tempo para poder aproveitar aquele espaço, porque você sabe como é que funciona. Os primeiros minutos, o primeiro tempo lá é de brincadeiras. Mas por que brinca? Não é um ambiente espiritual? Claro que é, e a brincadeira é espiritual também. Porque é o momento onde eles vão poder ter conexões entre eles, onde eles vão poder formar amizades. Ou será que a gente quer que eles façam amigos só lá na escola? Não, aqui é um ambiente saudável. Até para que você, como pai, possa saber quem são os amigos do seu filho e possa também se conectar além do domingo aqui. Então, as coisas têm um porquê, tem um olhar de organização, de preparo para tudo isso. Então, gente, eu quero te convidar, passa lá e agradece os servos que estão lá. Eles estão de coração, eles não estão pela dependência da gratidão de ninguém, porque eles estão fazendo para Jesus. Mas esse é o nosso papel, a nossa parte. A gente poder glorificar a Deus, porque tem alguém investindo nos nossos filhos. E lá não é, para você saber, não é um espaço igual no clube, que tu chega, larga a tua mochila, pega uma fichinha e vai, quando tu quiser ir embora, tu pega ela de novo. Não. É um algo que está sendo trabalhado. Tem todo um estudo sendo feito, preparado. É um material que a gente se debruçou para construir por muito tempo. Coisas muito profundas do que nós cremos, os valores da nossa igreja baseados na palavra. Então é algo que é extremamente importante. Então, o meu convite para você hoje é valoriza isso, e aproveita aquilo que Deus tem colocado diante de nós, mas se envolva nas dinâmicas do reino, sirva as pessoas. Precisamos sair dessa condição de apenas estar assistindo, só participando, mas estarmos envolvidos naquilo que Deus está nos chamando para viver. E quando a gente fala de expansão do reino, também, dessa forma também, a gente se colocar diante do Senhor com esse olhar de avanço, de crescimento, porque por vezes também a gente não pensa no outro, a gente pensa em nós. E aí se eu penso em mim, eu vou querer abrir minha casa? Hein, Vivi? Tua casa lá que está aberta para a célula, se pensar em ti, não vai querer abrir, porque dá trabalho ou não dá? Dá envolvimento, mas traz alegria, porque a gente está vendo pessoas chegando ali, conhecendo Jesus. Então isso é extremamente importante, e por vezes essa condição de que nós não nos envolvemos, de que a gente não entra nas coisas, a gente vai começar a olhar assim, Deus o livre abrir minha casa. Imagina aquela criançada pulando no meu sofá, sujando o meu tapete, o Jimmy vai lá e derruba coisa, e vai tomar um líquido e derruba. Não, o Jimmy ele é bem comportado. Mas assim, precisa mudar o nosso jeito de pensar as coisas, como eu posso me envolver para que mais pessoas possam ser acolhidas, ser alcançadas, ser abençoadas. O que Deus tem me chamado para viver? Qual é a sua parte no reino, querido? Como você pode pensar nos interesses dos outros? É sair dessa condição de eu só penso em mim, naquilo que me beneficia, naquilo que me alegra, naquilo que me satisfaz. Não! O que o texto está dizendo é: considerem os interesses dos outros. Isso é necessário. A Bíblia nos encoraja a sairmos desse olhar egoísta e olharmos
para as necessidades das pessoas que estão próximas a nós, e seja na igreja, no trabalho e principalmente em casa. Pensa isso acontecendo, esse olhar para o outro acontecendo dentro do lar, acontecendo ali no meio da nossa casa. Pessoas que olham muito mais para o outro do que para si. Imagina isso acontecendo no casamento. Um casamento sendo vivido dessa forma, a gente vai ver homens e mulheres realizados um com o outro, e não só realizados, mas retribuindo isso também. E vai ser algo recíproco, algo que vai ser de forma espontânea. Hoje em dia a gente tem atendido alguns casais, eu e a Carla, onde os interesses pessoais muitas vezes estão acima de tudo. Se ele ou ela não me agradam, eu desisto. Há uma busca grande pelo que me interessa, por aquilo que é importante para mim, por aquilo que traz benefícios para mim. Quando a gente ministra no pré-nupcial, a propósito, gente, o próximo semestre a gente vai ter curso pré-nupcial aqui, tá? Então, quem está se preparando para casar aí, já prepara para viver esse curso, que é muito importante. Quem não tem ainda a sua outra metade, vai orando já para Deus mandar, preparar aí. Vamos se mexendo, a galera jovem também, né? Se Deus está falando aí, vamos lá, porque a gente vai ter essa oportunidade. Mas quando a gente ministra o curso pré-nupcial, tem uma lição que é muito especial, que chama Necessidades Básicas do Homem e da Mulher. E essa lição é um chamado, literalmente, a tirar o olhar de mim mesmo e colocar sobre o outro. O que é importante para o outro? O que é uma necessidade básica do outro? O que é importante que eu viva, que eu faça pensando na outra pessoa? E isso, queridos, é contracultural. Mas a gente precisa entender que o reino de Deus é contracultural mesmo. Eu gosto de falar, e já algumas pessoas aqui acredito que já falei, em conversas mais pessoais, assim, do quanto para mim foi importante a leitura de um livro, que é As 5 Linguagens do Amor. Esse livro foi extremamente importante na minha jornada, nessa questão de poder olhar para o outro, de poder olhar para a necessidade do outro. Porque na nossa vida, eu e a Carla, eu queria muito que ela se sentisse amada. E eu, então, fui muito intencional, desde o início do nosso relacionamento, de falar para ela que eu a amo. Passava assim o dia falando várias vezes: eu te amo, cara, eu te amo. E assim, várias vezes, mas várias vezes mesmo. E, gente, achei que eu estava abafando, né? Vai rindo, Marcelo, mas é isso mesmo. Eu achei que estava com tudo. Eu digo, essa mulher se sente a mulher mais amada da face da terra, né? Tem um marido que fica dizendo o tempo todo para ela que ama. Mas eu comecei a perceber que aquilo não chegava dessa maneira que eu imaginava para ela. E quando eu li esse livro, ele me ajudou a entender que havia uma maneira que o meu amor era comunicado de uma forma melhor no coração dela. E eu, obrigado, Deus, está aqui. Eu comecei a perceber, porque a Carla, ela é muito, a questão do serviço, do fazer, é importante para ela. Então, assim, eu comecei a ver, porque o que acontecia? Depois a gente conversou e ela me contou. Ela disse: amor, para mim era o seguinte, tu ficava lá na sala, sentado, né? Tomando uma aguinha gelada e gritando: eu te amo, meu amor, e eu aqui lavando a louça. E na minha cabeça era assim: se me ama, vem aqui me ajudar, então seca a louça, a gente termina mais rápido e vai sentar juntos. Mas isso para mim não passava, eu só pensava que, como eu estou dizendo, imagina qual mulher não quer ouvir que o marido ama assim. Então não é que ela desprezava o que eu dizia, mas não chegava na mesma proporção que eu achava que estava abafando, assim, gente. Então, a partir dali, eu comecei, então, a mudar um pouco o meu jeito de fazer. Então, comecei a buscar servir mais a minha esposa, me envolver um pouco mais. Não quer dizer que eu faço tudo, não. Mas por vezes, eu só estou junto. Ela está cozinhando, eu estou ali, dando um apoio.
ela está lavando uma louça, eu estou ali conversando, a gente conversa, a gente troca ideia, mas eu ajudo, a gente vai tomar um café, vou lá, coloco a mesa, eu faço alguma coisa. Eu fui identificando formas do que eu poderia servir a minha família, olhando para elas. E uma coisa, que na minha família ali, no nosso núcleo, começando pela Carla, a Carla não gosta de ir no mercado. É uma coisa assim que ela não gosta. Né? As gurias não gostam muito, a Bela é a que mais me acompanha, que gosta, às vezes ela também não quer ir. Mas assim, normalmente as gurias vão no dia a dia, assim, quando eu não estou em casa, mas uma maneira que eu entendi, como eu posso servir a minha família, então se não gosto de ir, o mercado é uma forma que eu posso. Então eu já saio, eu quando estou na rua, eu já passo no mercado, já pego algumas coisas, e isso foi aumentando, foi melhorando, e eu fui também podendo perceber, a Carla não está indo embora porque eu estou falando nela, tá, gente? Mas começando a perceber, então, além de ir no mercado, o que falta? Então eu comecei a ter um olhar, falta tal coisa. Comecei a perceber, acabou isso, acabou aquilo. E a gente tem um grupo ali, mas eu também com um olhar mais atento, que não era uma realidade minha. O que é importante para as meninas também, e poder ir e comprar. Então, isso quer dizer que eu amo ir para o mercado? Claro que não. Não. Eu amo pegar aquelas filas gigantes, assim. Não. Mas eu entendi que eu posso servir. Eu posso olhar para aquilo que é importante para elas, que é uma necessidade delas, e a gente poder se envolver. Então, queridos, isso é algo que a gente precisa buscar, ter esse olhar para o outro, ter esse olhar de considerar o que é importante para as pessoas que estão à nossa volta, não apenas, o texto diz, considere não apenas os seus interesses, mas os interesses dos outros. E aí, como você tem vivido os seus dias? Será que você tem conseguido tirar os olhos só dos seus interesses? Daquilo que é importante para você e tem conseguido olhar para o outro? Você tem buscado formas de servir as pessoas, de pensar na necessidade delas, a começar pela nossa casa, a começar pelas pessoas que mais nós amamos, porque por vezes a gente declara que ama muito a nossa família, mas por vezes são as pessoas que menos a gente aceita se entregar para viver aquilo que é importante naquele contexto. Quando a gente pensa em como viver tudo isso, a gente precisa pensar qual é o padrão que nós vamos seguir, então. Diante de tudo que a gente está vendo, de viver essa questão da unidade, da humildade e do altruísmo, qual é o padrão? O que nós podemos ter como referência para nós? E aí é o que o texto nos diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Queridos, Jesus, ele escolheu pensar nas pessoas. Ele deixou a sua glória. Ele não considerou que ele devia se apegar ao fato dele ser como Deus. Ele escolheu se esvaziar. Ele escolheu se humilhar e assumir uma condição de servo. Por isso, querido, meu convite hoje para você, para nós, é que nós possamos ter essa mesma atitude de Jesus, que nós possamos buscar seguir os passos de Jesus, seguir aquilo que ele nos ensinou, que na nossa vida a unidade, a humildade, o altruísmo sejam como uma marca da vida dele em nós, e que isso possa refletir em todos os ambientes que nós estamos inseridos como igreja. Seja em meio à igreja, seja lá no trabalho, seja na família. Imagina quando alguém no seu trabalho pode ver você fazendo algo por ela, considerando os interesses dela e não somente os seus. O quanto isso pode comunicar Jesus para essa pessoa. Se essa pessoa não conhece Jesus, ela vai olhar, por que está fazendo isso? Qual é a motivação? Isso é fora do comum, mas é exatamente porque Jesus habita em mim e Ele
e Ele me conduz a viver dessa maneira. Que tipo de marca as nossas atitudes têm deixado em meio à nossa sociedade? Será que a gente tem servido com humildade? No que você tem se envolvido para servir a igreja? Querido, pense nisso. Saia da condição de ficar só assistindo, só participando. Se envolva, entenda, ore ao Senhor. Deus, em que área eu posso servir? No que eu posso me envolver? E que nós possamos então viver, como Paulo então encoraja aquela igreja, a vivermos como cidadãos do reino de Deus, e não como cidadãos dessa terra. Amém, queridos? Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Quero te convidar a refletir sobre isso e pensar o que Deus falou com você. O que Ele está revelando ao teu coração nesse momento? O que você vai fazer a respeito daquilo que Deus está falando contigo? Talvez você hoje possa perceber que na sua realidade, seja em meio à igreja de Jesus ou dentro da sua casa, a unidade é algo que tem passado longe. Você tem visto muito mais divisão no seu contexto do que unidade. Ou talvez a sua luta esteja sendo com a questão da humildade. O orgulho esteja pegando o seu coração. Ou ainda o desafio, a dificuldade de ter o olhar para o interesse do outro. Eu quero te convidar a falar com o Senhor nesse momento, a você se colocar diante dEle, para que Ele possa revelar a você o que precisa ser mudado. Que passo você precisa dar hoje em direção àquilo que Deus quer que você viva. Mas eu quero também agora orar por pessoas que ainda não vivem essa jornada com Jesus. Esse Jesus que viveu tudo isso, que deixou a sua própria glória por amor a nós, e que veio habitar nessa terra. Ele sofreu, ele se colocou numa condição de servo, ele se humilhou. Ele, esse mesmo Jesus, hoje oferece uma oportunidade para que você tenha, seja alcançado pela salvação que há nele, pela vida eterna que há nele, pelo perdão dos pecados, dos seus pecados que há em Jesus. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento. Se há alguém aqui que ainda não fez essa oração, não deu esse passo de entrega da sua vida, do seu coração a Jesus, para que Ele te ajude a viver a unidade, a humildade, o altruísmo e tantas outras coisas que a Bíblia nos encoraja a viver. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento, a repetir essa oração. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por quem Tu és. Obrigado pela Tua escolha, Jesus, de renunciar tudo aquilo que era direito Teu, tudo aquilo que era do Senhor, porque o Senhor é Deus, mas o Senhor escolheu renunciar a tudo isso, abrir mão de tudo isso. O Senhor escolheu se humilhar, o Senhor escolheu servir, e tudo isso por amor à minha vida. Por isso agora, Jesus, eu te entrego a minha vida, o meu coração, e eu quero viver os meus dias para glorificar o Teu nome. Por isso agora, eu te entrego o meu coração, em nome de Jesus. Amém.